Paz e graça seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo está em 1 Samuel, no capítulo 18. E nós vamos conhecer aqui um sentimento tão terrível. Eu tenho como título a inveja de Saul, a inveja do rei Saul contra Davi. Saul e Davi terminaram a sua conversa. O capítulo 17, nós tivemos a grande batalha bíblica que nós conhecemos, de Davi contra Golias, e termina o capítulo com Davi levando até o rei Saul o seu troféu de vitória, que era a cabeça de Golias. E Saul se agradou muito, afinal de contas, foi uma grande vitória para o povo de Israel, para Saul. E eles aqui terminam a conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo como a si mesmo. Bonita essa expressão. Porque Jesus traz dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós já percebemos isso aqui na vida de Jonatas, filho de Saul, um comportamento, novamente bem diferente do pai. Ele se afeiçoa muito a Davi e ele ama Davi como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que ele voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Deu também a sua única túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Davi saiu-se bem em todos os lugares onde Saul o enviou. Então Saul o promoveu a comandante do exército, e isso agradou a todo o exército, inclusive aos oficiais de Israel. Então nós percebemos aqui uma amizade de Jonatas por Davi, assim, fora dos parâmetros normais que a gente conhece. Tanto que diz que ele amava Davi como a si mesmo. Isso é algo que, quando a gente medita muito de perto, dentro do nosso coração, nós percebemos que é algo muito raro, que tem que haver, sim, muito do Espírito Santo na vida de uma pessoa para que ela ame assim, Porque a pessoa que ama tudo aquilo que ela deseja para si, ou que ela tem, ela dá para outra pessoa também. E muitas vezes nós questionamos, fazendo aqui um parênteses, nós questionamos: puxa vida, eu não tenho nenhum amigo. A oração nossa deve ser: Deus, faça com que eu seja amigo. E esse amigo verdadeiro não se acha muitos e não se tem muitos. Temos irmãos, temos colegas, mas amigo verdadeiro nós não temos. É raro. É aquele que está disponível a todo tempo, é aquele que doa tudo o que tem. Esse é um amigo verdadeiro. Mas a gente quer tanto isso. Mas na lei de Deus, na matemática é diferente. Eu sou para ter. Então a oração deve ser: Senhor, faça com que eu seja amigo de alguém. Me dê essa graça, me ajude. Eu quero ser amigo assim de alguém. Isso é um ponto muito importante para as nossas vidas. E nós percebemos aqui também que Davi,
ele se saiu bem em todas as batalhas colocadas pelo rei Saul. E isso por quê? Porque ele tinha o Espírito de Deus. E isso era conhecido por Saul, porque ele fala no final do capítulo que o Senhor Deus era com Saul, no final do capítulo 17. Então só podia dar certo. Tudo que ele fazia, tudo que ele se empenhava em fazer, só poderia mesmo dar certo. E o povo agradou demais de Davi. Ele começa com toda a impossibilidade, enfrentando um Golias que todos conheciam, que ninguém queria enfrentar, ninguém se julgava capaz. E agora todas as batalhas que Davi estava à frente, ele vencia. Isso agradou muito, agradou os oficiais, né, os líderes ali do exército, e agradou muito o povo, é tudo que o povo queria. Um líder que libertasse eles de inimigos sanguinários, dominadores, que escravizavam. Era tudo que eles queriam. Quando os soldados estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E Saul não gostou disso, ficou muito zangado. Antes da palavra de Saul, eu quero lembrar lá no inicinho, quando ele é escolhido por Deus e pelo profeta Samuel, o unge. Ele mostrou claramente que ele tinha um problema de baixa autoestima. Ele se escondeu na hora de ser apresentado como rei, ele falou que ele era o menor da família, que a família era menor das tribos, e ele mostrou que tinha um problema muito grave de baixa autoestima. E agora um problema não tratado se manifesta. Isso é importante na nossa vida também. Existem muitas barreiras, muitos bloqueios na nossa vida que nós temos que colocar em oração diante de Deus. Senão isso uma hora vai vir, uma hora vai dar fruto. E nós temos que falar: Deus, tira de mim tudo que não presta, tira de mim tudo que atrapalha o agir do Senhor, os planos do Senhor na minha vida. Porque tem sim bloqueios. Tem sim barreiras na nossa vida que nós temos que pôr diante daquele que pode. E Davi agora fica muito zangado. Apesar de Davi tocar lira para ele ia ficar livre de demônio. Apesar de Davi enfrentar um dos maiores guerreiros que apareceu no caminho de Israel e aniquilar com ele, de todas as suas guerras, ele sair vitorioso, ele ficou zangado. Para mim as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. Ele não sabia, mas Davi guardava um grande segredo. Samuel já o havia ungido rei, né? Não estava faltando agora era ele tomar posse, né? Ele não sabia disso. Mas veja bem, quanta ignorância uma pessoa com barreiras, uma pessoa que agora não tem o Espírito Santo de Deus mais, uma pessoa que Deus o abandonou. Quanta ignorância! Todos estavam do mesmo time. Seja as guerras que Saul vencia, seja as guerras que Davi vencia, estavam todos no mesmo time. Se um tem mais condição, outro menos condições, lembra lá da parábola dos talentos? É segundo a capacidade de cada um. Aqui não era para vir esse sentimento da parte de Saul, porque todos estavam lutando em favor de Israel. Mas uma pessoa em desobediência, mas uma pessoa em que Deus
destituiu, tirou o Espírito Santo, estava sendo atormentada por demônios. É claro que esse sentimento de raiva e o que nós vamos ver agora de inveja vem sobre a vida de Saul. No dia seguinte, 9, e desse dia em diante que as mulheres cantaram, começou a ter ciúme de Davi e desconfiar dele. Imagina uma pessoa com todos esses problemas que eu falei. Agora com essa música o tempo todo na mente dele. Eu matei 1000, mas 10.000 matou Davi. Uma inveja surgiu na vida dele. Inveja é terrível. Olha, Provérbios 14:30 diz assim, a palavra do Senhor. Vamos ver primeiro o 27:4. Provérbios 27:4. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. A inveja sendo colocada pior do que o ódio. E o ódio é destruidor. Imagina a inveja. Isso Provérbios traz muito conhecimento, muita sabedoria para nós. E o 14:30 diz assim: a paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja, ela destrói como câncer. Olha, nós temos que vigiar. A palavra de Deus diz para a gente vigiar, para não cair em tentação. A inveja pode vir como uma tentação. Olhar para como eu estou, olhar para como o outro está e aquilo ir crescendo ao ponto de sentir inveja, de desejar o que o outro tem. Não em conquistar para mim algo parecido, mas em desejar aquilo que o outro tem. Isso é devastador. Como Provérbios disse, é como um câncer. Isso acontece na vida de Saul. E ele então, no dia seguinte, um espírito mau mandado por Deus dominou Saul e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: vou espetar Davi na parede. E atirou a lança contra ele 2 vezes. Porém, nas 2 vezes, Davi se desviou. Imagina que situação! Uma pessoa que estava sendo tão beneficiada por Davi, ele tocava lira e ele se sentia melhor, liberto. Ele estava à frente dos exércitos, ele havia sido promovido pelo próprio Saul. Agora a inveja foi tanta que ele estava com flechas na mão e ele atira flechas contra Davi. Davi viu as flechas virem ao encontro dele, sabia quem estava lançando as flechas e ele só desvia uma vez e desvia outra vez e as flechas não acertaram Davi. O próprio rei Saul, atormentado por demônios, porque abriu porteiras e mais porteiras, ele agora tem tanta inveja de Saul que ele lança contra ele flechas para o matar. Então Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei em casamento a você com a condição de que você me sirva como soldado valente e fiel e lute nas batalhas de Deus, o Senhor. Saul pensava que desta maneira os filisteus matariam Davi e assim não poderia ele mesmo fazer isso. Davi respondeu: quem sou eu e quem é minha família em Israel para que eu seja genro do rei? Você lembra que havia uma promessa de dar a quem vencesse Golias uma esposa? Essa negociação aqui está parecendo estranha, né? Agora existem condições para receber o prêmio. A coisa aqui começou a torcer muito. Tudo por causa da tormento por demônios
e inveja. Era para ele receber a filha como casamento e ponto, e acabou, foi o combinado. Era o que estava instituído para quem vencesse Golias. Agora ele vem com a filha mais velha, fala para ele que ele tinha que servi-lo, mas o capítulo continua, ele dá essa filha para outro em casamento, e ele percebe que a outra filha, chamada Mical, tinha um sentimento, amava Davi. E ele fala assim, não, então eu vou te dar Mical como prêmio, como esposa, para você se casar. Só que a intenção do coração de Saul, do coração invejoso, endemoniado, não era casar ele com a filha. Era colocar ele em frente de batalha, ele perder a batalha, ele morrer e ele não ia dar a filha para ele. Nunca foi a intenção dele de dar a filha em casamento. Então ele fala com ele, então você me paga um dote, você traz 100 prepúcios de filisteus que eu entrego para ela, já que você não tem como pagar o dote. Mas nada disso era combinado, era prêmio, ele tinha o direito. Mas ele vai, ele vence os filisteus, ele traz os 100 prepúcios para ele e ele então entrega Mical para casamento com ele. Mas ele tinha mais planos através de Mical para atingir Davi. E essa é a palavra para nossa meditação, que não vale nunca a pena esses sentimentos no nosso coração. Mas Davi, cheio de Deus e cheio do Espírito Santo, vencia a todas, estava sempre em evidência. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena se apegar a Deus. Amém, Jesus abençoe.